Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos ao Portal do José. E o tema hoje vai ser espinhoso, desconfortável e polêmico para muitas pessoas, sobretudo para as que apoiam o presidente Bolsonaro, que acreditam na sua honestidade, colocam as suas duas mãos no fogo pela honra do presidente. Será o presidente um homem honrado? Chamar um presidente de corrupto ou um ladrão é uma coisa comum? Qualquer pessoa, qualquer homem público aceita esse tipo de agressão feita publicamente e não reage? Por que a tua honra para algumas pessoas não vale absolutamente nada uma pessoa te agredir? Você, quando é muito valente, você preza por esses valores, você deixa quieto se uma pessoa xinga o seu pai, a sua mãe, alguma pessoa de desonesta, de corrupta? Como é que os meios de comunicação lidam com essa questão? Será que os eleitores de Bolsonaro, seguidores de Bolsonaro, sabem da vida de Bolsonaro? Bom, vamos tentar aqui levantar algumas questões e entender o que está acontecendo no nosso país. Será que os grandes meios de comunicação, eles batem no presidente Bolsonaro? Será que eles atuam sobre toda a verdade da vida desse homem público? Bom, vocês sabem que o presidente da República se elegeu ancorado, baseado ali no discurso de combater o cocô, como ele mesmo diz, os corruptos e os comunistas. Então tem um monte de gente que acha que o problema do Brasil é o comunismo, que o comunismo estava entranhado, eles veem comunistas por todos os lados. E os corruptos também, que o presidente está se orgulhando muito, bate no peito dele, que não está tendo corrupção no governo dele. Tem uma coisa muito engraçada também, que o governo dele parou, não faz compra, não faz licitação, não roda dinheiro para lado nenhum. Então, o nível de corrupção, quando você não tem dinheiro envolvido em questões, fica necessariamente ele diminui. Mas será que ele está olhando lá para dentro do Ministério da Economia? Ele põe as duas mãos no fogo pelo ministro Guedes? O ministro Guedes levou para dentro do governo um grupo de patriotas preocupado com o cidadão brasileiro? O ministro Guedes, quando ele apresentou a proposta de R$200 para o cidadão que está ferrado, é um homem que está fazendo isso porque ele é um homem muito honesto ou porque ele está querendo espremer dinheiro para sobrar dinheiro lá para os seus amigos e seus apaniguados? Por que os meios de comunicação não estão colocando lupas sérias sobre valores fundamentais que todo homem público tem que ter e que o presidente da República até hoje ele não deu satisfação, Bom, gente, eu já fiz um programa um tempo atrás levantando as questões patrimoniais dessa situação toda. Peguei aqui o patrimônio do presidente Bolsonaro, a época que ele foi candidato, e ele declarou naquela época que ele tinha um patrimônio de R$ 2.286.779,48. É um patrimônio muito eclético para alguém que sempre, a vida inteira, foi homem público. Ele tem aqui um micro-ônibus Mercedes-Benz declarado de 141 mil, ações da Oi, um imóvel lá em Brasília declarado por 240 mil. Olha só, imóvel declarado não significa que ele tenha esse valor. É muito comum você ter a declaração de imposto de renda, na escritura ter um valor, mas o imóvel valer 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes mais, que é o caso dos imóveis declarados aqui e declarado por outros parlamentares e por outras pessoas em outras situações também. O presidente aqui tinha esse imóvel em Brasília, uma poupança no Banco do Brasil no valor de R$ 481.836,05. Um outro imóvel em Bento Ribeiro, declarado com valor de 40 mil. Uma Land Rover, um automóvel, declarado por 50 mil. E um imóvel na Barra da Tijuca, um condomínio, declarado por 603 mil reais. Se você entrar em qualquer site de imobiliária da região, você vai ver que o imóvel mais barato que tem nesse condomínio está hoje valendo 2,5 milhões, 3 milhões de reais, até chegar, você pode encontrar imóveis ali até de 10 milhões de reais. Ele declarou aqui ações na Oi, um outro imóvel na Avenida Lúcio Costa, que é zona nobre do Rio de Janeiro, classe média alta, também declarado com 400 mil reais, que também, se você for ver, você vai ver que no condomínio ali o mais barato está 2,5 milhões, 3 milhões, um imóvel ali. Um imóvel também lá em Angra dos Reis, declarado por 98 mil reais, mais ações aqui no Banco do Brasil, renda fixa 73 mil reais, mais caderneta de poupança no Banco Brasil, mais outro micro-ônibus no valor de 89 mil reais e mais outra aplicação no Banco do Brasil de 11.372 reais. Esse é o patrimônio declarado do presidente
depois de algumas separações que lhe custou também a divisão de muitos bens, né? Alguns bens foram para suas ex-mulheres. Isso gerou, na época, algumas reportagens que mostravam que a ex-mulher do presidente estava acusando ele de ter dado um migué ali nas declarações, que o que ele tinha eram bens muito superiores ao que estavam sendo declarados. Inclusive, na separação deles, isso foi aventado lá no processo judicial. Só para efeito de comparação, quando a gente pega a declaração de bens do vice, o general Mourão, pois bem, alguém que está no mesmo patamar, né, de renda, a renda de um general se aproxima ou se aproximaria de um parlamentar. E nós vimos que o general Mourão, ele fez muito mal, se a gente comparar com o presidente Bolsonaro e ter ficado dentro do exército, que o presidente saiu na condição de tenente promovido a capitão e virou deputado e acumulou pelo menos 5 ou 6 vezes mais bens do que o general Mourão. Como é que o presidente da República conseguiu fazer essa administração tão poderosa dos seus bens, né? Porque se você pegar alguém que está no topo da carreira de Estado, um procurador da República, alguém do Ministério Público, um juiz do trabalho, um juiz federal, esse pessoal não consegue acumular esse tipo de bem. Esse pessoal trabalha bastante também, né? E, exceto situações muito esquisitas dentro da administração pública, as pessoas, de uma maneira geral, as carreiras de Estado, está todo mundo no cheque especial, está todo mundo com algum tipo de dificuldade. Bom, e aí eu vi essa semana o ex-candidato Ciro Gomes falando sobre essas questões que eu já tinha levantado lá atrás, mas que estão absolutamente sepultadas. Mas Ciro foi candidato à presidência da República e não é uma pessoa que possa fazer qualquer tipo de agressão e essa agressão ser desconhecida pelo presidente da República. E vamos entender por que isso está se dando e o que foi que Ciro Gomes disse. Vamos lá. É processo grave. Agora, a renúncia é um ato unipessoal. Ele deveria renunciar se ele tivesse alguma dignidade, algum apreço ao povo brasileiro. Mas a gente sabe que ele não tem dignidade nenhuma. Esse homem roubava dinheiro da gasolina do gabinete da Câmara, Thales. Esse homem roubava dinheiro de funcionário fantasma, ensinou essas práticas aos filhos. Aí entra com um discurso de segurança e decência. Esse país enlouqueceu, nosso país pirou. Antes do coronavírus, nós estávamos enlouquecidos como nação. O senhor está dizendo que ele é ladrão? Eu estou dizendo que ele é corrupto. Sempre soube disso. Vai lá, olha, faz o seguinte, eu fui deputado junto com ele. Então quem está dizendo uma coisa dessa está dizendo uma coisa muito grave. Vá na Câmara, use a lei de acesso. Carla, você trabalha em Brasília. A lei de acesso e compare os gastos de gasolina do meu gabinete com o gabinete do Bolsonaro no mesmo mês a mês. Vá ver quantos funcionários eu tinha no meu gabinete e quantos funcionários tinha. Tinha 6 funcionários fantasmas que só faziam assinar o recibo para ele botar o dinheiro no bolso. Faça uma conta do patrimônio do Bolsonaro. O patrimônio declarado do Bolsonaro são 15 milhões de reais. Eu já fiz essa conta. Se você botar tudo que ele ganhou a vida inteira e fizer a correção monetária, não chega a isso. Se ele não tivesse comido, nem bebido, nem vestido, nem comprado mansão. Gente, então, olha só. A acusação que o Ciro Gomes está fazendo é muito grave em se tratando de pessoas que têm honra. A honra é um bem tão valioso que muitas sociedades orientais, sociedades islâmicas, se você agride a honra de uma pessoa, você está cometendo um crime muito mais grave que um atentado contra a vida dessa pessoa. Em muitas sociedades, quando você perde a honra, a sua vida não faz mais sentido. E para muitas pessoas que a gente conhece, a honra é um valor muito importante. Mas o presidente da República parece que ele não dá muito valor à sua honra, à sua reputação, porque o que ele tinha que fazer era processar o ex-candidato Ciro Gomes. E Ciro Gomes está fazendo isso com muita segurança porque ele tem a certeza que o presidente Bolsonaro não vai processar Ciro Gomes. Por quê? Porque se fosse processar, ele usar aqui o artigo 138 do Código Penal, o presidente Bolsonaro, para atacar, para se defender das acusações de Ciro Gomes, que é o crime de calúnia. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime, pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Essa seria a pena que Ciro Gomes responderia. Mas Ciro Gomes, se for processado, segundo o artigo 138, parágrafo 3º, tem o direito de provar que ele não está mentindo. Ele, Ciro Gomes, ele tem o direito de acusar uma pessoa de ser um ladrão
ser um corrupto, ser um desonesto, e se o desonesto, ou o suposto desonesto, acionar a justiça, quem está fazendo a acusação pode dizer, olha, o cara é ladrão mesmo, eu não posso ser condenado por essa situação. Então a pergunta que fica no ar é a seguinte: por que o presidente da República, com tantos meios, tantos advogados, tantas pessoas que o apoiam, não coloca um advogado para processar alguém que está lhe chamando de ladrão, de desonesto? E mais, por que os meios de comunicação que estão sendo apresentados como meios que fazem um combate a Bolsonaro não esmiuçaram essa situação até hoje? Será que não tem nada a ser revelado? Será que os eleitores de Bolsonaro sabem dessa discrepância? É possível alguém fazer um discurso de honestidade, de combater a corrupção e ter uma vida cujo patrimônio é uma coisa surpreendentemente inexplicável? Pois bem, eu não queria entrar nesse tema, mas como eu recebi muitos vídeos, uma coisa a gente pode ver muita semelhança, né? Quando o assunto é corrupção. É o perfil das pessoas que estão no entorno do presidente da República e que também fazem um discurso de honestidade, mas nas entrelinhas ficam arrecadando tudo que podem perto das pessoas que estão dentro do rebanho. Eu ia colocar para vocês esse vídeo aqui, mas o vídeo aqui, gente, ele é muito barra pesada, é o pastor pedindo dinheiro, é a coisa assim mais absurda que a gente pode imaginar, né? Mas é essa gente toda que dá sustentação ao seu presidente supostamente honesto. Eu jogo essas questões para a sua reflexão. Se você tem um amigo bolsonarista, alguém que siga o presidente da República, mostre esse vídeo, eu vou colocar na descrição embaixo as declarações públicas que foram colocadas junto à Justiça Eleitoral, declaração de Mourão, que está livre, aberta, não tem infração nenhuma em pesquisar esse assunto, e do presidente da República também. Navegue na internet e veja como se Ciro Gomes está mentindo, se ele, quando diz que o presidente é um desonesto, ele é um corrupto e ladrão de dinheiro público, se ele está contando a verdade ou contando a mentira. Eu deixo essas questões para a sua reflexão. Até o próximo vídeo, gente. Um abraço, tchau!